tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a uma aula que tecnicamente a gente vai começar a falar de cálculo diferencial integral. Seria esse o tema, esse o tema principal dessa sequência de aulas. E eu desde já peço desculpas aos meus alunos da engenharia de produção da UFES, que eu sou professor de cálculo deles neste semestre, mas por conta do distanciamento social e as atividades estarem paralisadas da universidade, eu estou começando agora a gravar alguns vídeos para ajudar vocês nesse período de quarentena a se manterem ativos. E eu devo confessar que tudo isso era novidade para mim até então. Eu nunca tinha lidado com aula online, nada disso, tá bom? E eu comecei a preparar algumas aulas primeiro de geometria algébrica há um certo tempo, e eu ainda estava aprendendo a lidar com esse fato novo de gravar uma aula e estar aqui falando entre aspas para ninguém, não tem ninguém aqui onde eu estou agora, e eu tenho que fingir que tem pessoas que estão me ouvindo. Então no início isso era bem estranho para mim, mas com o tempo a gente vai acostumando. E aí agora eu acho que chegou um ponto em que dá para eu tentar pelo menos equacionar o tempo e conseguir gravar a aula tanto para os alunos do mestrado em matemática, de geometria algébrica, quanto para os alunos também, os meus alunos de engenharia de produção, da disciplina de cálculo diferencial integral 1. É claro que todo mundo é bem-vindo para assistir essa aula, tá? Meu público-alvo aqui é todo mundo que estiver interessado em aprender sobre o cálculo, especificamente nessa playlist, nessa série aqui de aulas, que a gente vai começar a partir dessa, tá? E óbvio que eu gostaria de estar dentro de uma sala de aula agora com os meus alunos, mas infelizmente o distanciamento social nos impede de realizar as aulas do modo, digamos assim, tradicional, né? E aproveitando que a videoaula ela tem eu fui aprendendo isso também agora, né? Ela tem uma certa flexibilidade que a aula tradicional não tem. Eu antes de começar a falar dos conceitos propriamente do cálculo diferencial integral propriamente dito, né? O primeiro conceito clássico que talvez a maioria de vocês não tenham visto no ensino médio é o conceito de limite. Antes de entrar nesse conceito, que a gente pode considerar em relação ao ensino básico um conceito um pouco mais avançado, eu gostaria de tratar com vocês alguns temas da matemática básica que vão ser importantes para que a gente tenha um bom entendimento do que vem pela frente no próprio cálculo diferencial integral. E por causa disso, nas aulas presenciais seria difícil fazer isso, eu teria pouco tempo para fazer isso, então eu teria que ser bem rápido nessa revisão. Mas como aqui a gente tem videoaulas e a gente pode gravar mais de um vídeo e deixar disponível para vocês assistirem quando quiser, eu decidi fazer, antes de entrar em limites, fazer uma revisão, não da matemática básica toda, mas pelo menos daquilo que eu julgo ser necessário para que vocês tenham um bom entendimento da disciplina de cálculo 1. Tá bom? A gente vai revisar principalmente os números, que é a aula de hoje. Eu quero revisar com vocês também as principais funções reais, as funções de primeiro grau, segundo grau, polinomiais, funções exponenciais, logarítmicas, funções racionais. O próprio conceito de função, é bom que a gente esteja bastante ciente do que é esse conceito, porque o curso de cálculo 1 basicamente é estudar funções de uma variável, tá bom? Então, por isso eu decidi dedicar essa primeira aula agora aos números, tá? Números reais, melhor dizendo, tá? Tá bom? E aí, fazer um passeio aqui pelo que significa tratar dos números reais, que são os números que nós vamos trabalhar na maior parte do tempo, na maior parte do tempo não, em todo momento no cálculo diferencial integral. Nesse contexto, a gente vai trabalhar sobre os números reais. Então, vamos revisar o que são números, tá? Óbvio que eu vou dar um tratamento não muito formal em alguns momentos, tá bom? Mas vamos relembrar então o que são os números. Quando você começa a contar, se você pedir qualquer criança, qualquer ser humaninho, pequenininho, e pedir para ele começar a contar, ele sempre vai começar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai, tá? Então, por isso que eu considero que o conjunto dos números naturais são todos os números que começam a partir do 1 e que são números inteiros, tá? Claro que eu estou fazendo uma definição circular aqui, mas para mim
para nós aqui, nós vamos considerar os números naturais, esse conjunto aqui, ó, do número 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Tá bom? Então, esses são os números naturais pra gente, tá? Dentro desse conjunto você consegue somar, enfim, da forma mais natural possível. E aí, em alguns livros, se você ou alguns autores gostam de considerar o zero um número natural, tá bom? Isso é uma discussão filosófica dentro da matemática. Assim, é só uma questão de convenção, não tem certo ou errado aqui, mas eu particularmente prefiro denotar o conjunto dos naturais como aqueles números que começam a partir do número 1, certo? E aí, a partir dos números naturais, que são números que expressam, vamos dizer assim, quantidades em seu significado mais cotidiano, a gente também pode falar do conjunto dos números inteiros, tá? Que seriam esse daqui, ó. É o conjunto dos números naturais acrescido daqueles que são os números negativos. Tá? Então, tanto para a esquerda quanto para a direita, você tem infinitos números e você acrescenta o zero nele. E aí, a partir disso, você tem o que nós chamamos de números inteiros, tá? Os números inteiros aparecem principalmente quando você quer resolver uma equação desse tipo aqui lá nos naturais, por exemplo. 2 mais x igual a 0, tá? Se você tentar resolver essa equação aqui nos naturais, você não tem solução para isso, porque não tem como você somar um número natural ao 2 e isso resultar no zero, tá? Nesse ente aqui que expressa a não existência, né? Um número que expressa a não existência. Tá? Então, o conjunto dos inteiros vem para tentar resolver essa equação, tá bom? E aqui dentro dos inteiros a gente consegue somar de números inteiros, a gente tem a soma de números inteiros e nos números inteiros a gente também tem a subtração, muito bem definida, tá? A gente também tem a subtração de números. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se eu pego dois números inteiros e somo, o resultado disso ainda é um número inteiro, certo? E se eu pego a subtração de dois números inteiros, o resultado disso ainda é um número inteiro. Coisa que não é verdade nos naturais. Por exemplo, se eu pego 3, é um número natural, menos 4, que é um número natural, o resultado disso é menos 1, que não pertence aos naturais, tá? E aí a corrente filosófica que defende que menos 1 é natural, ela é bem minoritária, tá? A discussão é se o zero se o zero está nos naturais ou não, mas os negativos é bem consenso que não, a gente não vai permitir que números negativos sejam números naturais, tá bom? Então isso aqui não pertence aos naturais, mas é um número inteiro, tá? Em contrapartida, isso aqui pertence ao conjunto dos números inteiros, tá? Então eu tenho como somar e como subtrair números inteiros e também tenho como multiplicar números inteiros, tá? A gente sabe que se eu tenho dois números inteiros, a gente tem uma boa noção do que é o produto de dois números inteiros, tá? Isso aqui também é um número inteiro. Por exemplo, 2 vezes 2 é igual a 4. Se eu pegar 3 vezes menos 2, isso aqui é menos 6, porque dentro desse conjunto aqui, 1 vezes menos 1 é menos 1, e menos 1 vezes menos 1 é igual a 1. Então a gente consegue uma multiplicação nos inteiros satisfazendo essas condições. E aí aqui é o famoso menos com menos dá mais, né? Vem desse fato, vem que a multiplicação que a gente consegue dentro dos inteiros satisfaz essa igualdade aqui também. E outras propriedades mais, né? Essa soma é comutativa. Se você pegar, a gente pode olhar para algumas propriedades aqui dessas operações no conjunto dos inteiros, ó. A gente tem A mais B igual a B mais A para todo A e B inteiro. Por exemplo, a soma é associativa. Então, se eu pego um cara e somo com outros dois, tanto faz eu pegar os dois primeiros e somar com o terceiro, tá bom? Então, isso é uma propriedade que a gente também tem nos números inteiros, tá? E várias outras, né? Tem a distributividade, A vezes B mais C é A vezes B mais A vezes C. Eu tô usando esse símbolo aqui, né? Talvez muitos de vocês não conheçam, tá? Toda vez que eu escrever esse símbolo, gente, esse Azinho de cabeça para baixo,
eu estou querendo dizer isso daqui, ó, para todo, tá? É um símbolo que significa para todo. É só para não escrever para todo toda vez, a gente coloca esse símbolo, tá bom? Esse azinho de cabeça para baixo. É uma maneira compacta de descrever isso. E aí a gente tem outras propriedades mais, que ao longo do curso, quando a gente precisar delas, a gente pode mencionar, tá? Mas que a maioria de vocês provavelmente já viu, tá bom? Só que, beleza, então eu consigo somar, subtrair e multiplicar dentro do conjunto dos inteiros. Mas, se eu tentar dividir, algumas coisas podem dar errado, no sentido de eu pegar essa divisão, pegar dois números inteiros e a divisão não mais ser um número inteiro, tá? Por exemplo, se eu pegar o 4 e dividir por 2, isso é o número 2, que pertence aos inteiros. Agora, se eu pegar o 1 e dividir por 3, isso não é mais um número inteiro, tá? Se eu pegar o 1 e dividir por 2, isso também não é mais um número inteiro. Então, é daí que surgem o que nós chamamos de números racionais. Os números racionais vêm para resolver esse problema da divisão nos inteiros. Tá? O que são os números racionais? A gente define, ó, os números racionais são os números, vou escrever bonitinho aqui, ó, os números racionais são os números que podem ser obtidos a partir de uma fração de dois números inteiros. Uma fração de dois números inteiros em que o denominador é não nulo, tá? Porque se você dividir por zero, abre um buraco negro onde você está e todos nós seremos engolidos pela gravidade infinita do buraco negro que vai acontecer, tá? Então não divida por zero, vamos manter o nosso mundo funcionando direitinho, sem nenhuma distorção do espaço-tempo, para que nenhum de nós morramos por causa de uma besteira, né? Para que ninguém morra de bucha. Tá bom? Então os números racionais, e aí uma notação clássica para os números racionais é essa daqui, ó, esse Qzinho aqui, tá? Que vem lá de quociente, né, do latim, que eu não vou nem me arriscar a falar quociente no latim original, mas esse Q provavelmente é isso. E aí ele é definido, aqui eu escrevi, digamos, por extenso, e aí a definição formal deles em linguagem de teoria de conjunto seria todas as frações A sobre B, onde o A e o B são números inteiros quaisquer e o B é diferente de zero. Tá bom? Esses são os chamados números racionais. E aí, pessoal, tem uma história muito legal sobre os números racionais. Por quê? Se a gente pensar bem... Deixa eu pegar uma outra caneta aqui, ó. Dá pra gente dar uma interpretação geométrica para todos esses números que nós demos, que nós falamos até agora, ó. Vamos colocar uma reta aqui, ó. Finge que essa reta aqui, esse azul aqui é só uma direção que a gente está estabelecendo para colocar os números nessa reta. Olha só, vamos escolher um lugar para colocar o zero. E aí, se eu defino o número 1 como um tamanho desse daqui, ó, a gente pode ir representando os números nessa reta por meio de uma grade, os números naturais, assim, ó, sem o zero, do 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai, certo? E aí aqui do outro lado eu coloco os números negativos. Isso é só uma convenção, tá? Não tem porquê, não tem um motivo especial para você escolher que a direita cresce positivamente e que a esquerda decresce negativamente, tá? Mas como essa daqui é uma forma consagrada de descrever esses números, a gente vai adotar essa maneira que é a mais comum de fato, né? A gente faz crescer para a direita positivamente e decrescer negativamente. E aí as frações, elas meio que... a gente consegue descrevê-las aqui no meio desses números inteiros, tá? Porque se você pensar no número, sei lá, no meio, por exemplo, o meio é a metade do 1, então ele estaria aqui, ó. O meio está aqui, tá bom? Só lembrando, né? Como é que você soma duas frações? Isso é importante, né? Vocês precisam saber somar e multiplicar frações, tá? Se vocês quiserem fazer um curso de cálculo 1 decente, precisa fazer isso. Então, só relembrando, se eu tenho duas frações quaisquer,
A sobre B mais C sobre D. Isso é como? Você multiplica cruzado e soma primeiro. E depois multiplica aqui embaixo por BD, tá? Eu odeio somar fração usando o mínimo múltiplo comum, que é um inferno ficar encontrando mínimo múltiplo comum, tá? É inútil isso. Tem a sua utilidade em alguns contextos, mas é muito chato ficar encontrando o mínimo múltiplo comum. Multiplica os trem cruzado, soma, e embaixo você multiplica os dois denominadores. Não tem erro fazendo assim, tá? No final você simplifica, se você quiser, tá bom? Por exemplo, quem é 1 sobre 2 mais 1/3? Nessa lógica, é 3 vezes 1, que é 3, mais 2 vezes 1, que é 2, sobre 2 vezes 3, 6, que é 5 sobre 6, tá? Muito melhor do que você vir aqui, coloca o 6 aqui, divide por 2, 3, é 3 vezes 1, 3, é 6 dividido por 3, 2, 2 vezes 1, 2, tá? Isso é uma porcaria fazer desse jeito, tá? Faz assim que não tem erro. Então é assim que você soma a fração e lembra que você multiplicar frações, aí é só ser feliz, né? Multiplica o de cima e multiplica o de baixo e mantém a ordem que está o numerador e o denominador, tá bom? Então isso é assim que você multiplica e soma frações. E aí o meio está aqui, a fração meio está aqui. A fração 1 mais meio, por exemplo, é você pegar esse número aqui e acrescentar uma unidade aqui, geometricamente falando, né? Seria isso daqui, ó. Então 1 mais meio dá quanto? Vamos ver aqui, ó. 1 é 1 sobre 1, né? Então isso aqui vai ser 2 vezes 1, mais 1 vezes 1, sobre 2 vezes 1. Isso aqui é 3 sobre 2. Então tá aqui o 3 sobre 2. Aqui o 3 sobre 2. E por aí vai. Você pode preenchendo esses números dessa forma, tá? Aqui você coloca os negativos correspondentes. E mais, eu posso continuar preenchendo isso daqui, porque olha só. Quem é o 1 sobre 4? O 1 sobre 4 é a metade do meio, tá? Então tá aqui, ó, 1 sobre 4. Aí depois eu posso pensar no 1 sobre 8, que vai estar aqui. Depois no 1 sobre 16. E se eu continuar esse processo, a intuição nos leva a crer que se eu pegar todas essas frações, intuitivamente, olha só, eu preencho sempre o quanto eu quiser. Se você quiser dar um zoom aqui, ó, no 0 até 1, dá um zoom no 0 até 1 aqui, ó. 0, 1. Aí o meio tá aqui, aí 1/4 tá aqui, aí 1/8 tá aqui, 1 sobre 16, 1 sobre 32, 1 sobre 64, aí eu vou completando os outros aqui, ó. Várias frações, muitas e muitas frações. Até a espessura da caneta aqui não me permitir mais ver espaço para acrescentar pontos. Aí quando isso acontecer, você dá um outro zoom desse e continua preenchendo. A nossa intuição nos leva a crer que quando a gente faz isso tudo, isso vai preencher toda essa reta, certo? À medida que eu vou preenchendo, quanto mais pontos eu coloco aqui, mais esses desenhos pretos vão se aproximando de preencher a reta azul inteirinha, tá? E isso não é uma intuição só nossa. Os gregos, lá na escola pitagórica, eles pensavam que isso fosse acontecer, tá? Lá na Grécia, na escola pitagórica, para eles, só existia geometria, tá? Basicamente tudo era geometria. E número para eles era algo que fosse número para eles, escola pitagórica. Eles tinham dois postulados, ó. Primeiro postulado, ou seja, a primeira premissa da escola pitagórica. Número é aquilo que expressa o tamanho de um segmento de reta. Ou seja, número é tamanho. Para eles, número é tamanho. Número é aquilo que expressa o tamanho de um segmento de reta, tá? Então essa era a primeira premissa da escola pitagórica, tá? Lá na Grécia. E a segunda premissa para eles era que todo número era racional, ou seja, qualquer número, isso que a gente entende por número, sempre vai ser obtido a partir da divisão ou da fração de dois números inteiros. Não existe uma concepção de número além dessa para eles. Então número também era uma segunda concepção que eles tinham
Número é aquilo que pode ser expresso pela razão ou fração de dois números inteiros. Então, basicamente, essas duas coisas aqui, essas duas afirmações, era o que norteava o conceito de número para a escola pitagórica, certo? Eles tinham muito conhecimento da geometria plana e tal, mas a concepção que eles tinham de número era baseado nesses dois conceitos, baseados nesses dois preceitos aqui, tá? Eram premissas que eles partiam para encarar ou lidar com algo que nós chamamos de números que eles chamavam naquela época, também de números, tá? Então, olha só. Só que aí ocorreu um problema. Conta a lenda que um camarada chamado Hipatos, um camaradinho chamado Hipatos, não vou lembrar aqui em qual ano antes de Cristo, conta a lenda que ele encontrou um número, ou seja, ele encontrou um ser, um bichinho, que satisfazia essa primeira noção que eles tinham de número, ou seja, era um segmento de reta, ou seja, expressava o tamanho de alguma coisa, mas que por alguma razão, sabe-se lá Deus por alguma razão metafísica desconhecida, um capricho da lógica, esse número não podia ser descrito como razão de dois números inteiros, tá? E aí você deve estar pensando, caramba, esse Hipatos deve ter tido uma ideia assim muito complicada, muito difícil. E esse número deve ser uma coisa desgraçada de difícil, a ponto dele deve ser, a gente deve demorar aqui 5 minutos só para explicar o que é esse número, tá? Porque para ele fugir completamente a compreensão do que a escola pitagórica tinha sobre o conceito de número, deve ser a coisa mais difícil do mundo, né? Pois é, Hipatos estava falando desse número aqui, ó, raiz de 2. É isso mesmo que você ouviu. O raiz de 2 quase que foi, ou conta a lenda, na verdade, que esse número aqui foi responsável pela morte de Hipatos. E eu explico para vocês uma historinha legal. A escola pitagórica, ela não era só uma escola científica. Essa escola pitagórica, que eu estou falando de escola pitagórica porque Pitágoras, os historiadores ainda não têm um consenso sobre se Pitágoras de fato existiu como pessoa ou se ele era um pseudônimo para um conjunto de pessoas que trabalhavam em geometria. Então, por isso que eu vou me referir à escola pitagórica. Pois é, essa escola pitagórica, ela lidava com matemática ou com geometria, melhor dizendo, naquela época, como se fosse uma religião. Então, não era meramente uma abordagem sobre um objeto de estudo em que você está distante sentimentalmente ou emocionalmente falando, em que você observa o seu objeto de estudo. Não, eles tinham apreço espiritual por isso. Então, era religioso o modo como eles lidavam com geometria, com números, com matemática naquele contexto, era de um modo religioso. Então era uma crença, era a filosofia de vida deles. Então esses dois preceitos aqui não eram meros preceitos científicos, eram preceitos de vida, certo? E aí tentar romper com isso daqui naquela época era, na verdade, você tentar quebrar um paradigma de como as pessoas viviam, tá? Como algo que era muito íntimo e muito sensível para eles. Então, propor uma coisa desse tipo aqui era como chegar para alguém que é devoto de uma religião há muito tempo e falar para ele que o objeto da fé dele é falso, tá? E, obviamente, isso causa uma confusão, isso causa... a gente não sabe como que as pessoas reagem a isso. Em geral, as reações não são muito boas com relação a isso, tá? Então, por isso que quando esse camarada chamado Hipatos apresentou esse número para a escola pitagórica e falou, olha... Esse número atende até a primeira noção que vocês têm de número, mas ele não atende a segunda. Então, nos parece que a nossa compreensão de número não está de toda correta, ou pelo menos não abrange tudo aquilo que vocês imaginam que abrange, certo? E aí, como que Hipatos pensou nesse número aqui? Ele não dispunha das ferramentas que a gente tem hoje. Então, de novo, a escola pitagórica só pensava geometricamente. Número para eles era algo que pudesse ser expresso a partir de um segmento, como a medida de um segmento de reta. Então, Hipatos,
ele propôs o seguinte experimento, ó. Imagina um quadrado de lado 1. Então, imagina que aqui tem lado 1 e aqui tem lado 1, certo? Então, o número 1 aqui eu estou vendo como essa é a medida desse segmento de reta e a medida desse segmento de reta, tá? Dentro desse contexto, eu posso pensar nesse segmento de reta aqui, ó. Nesse segmento de reta. Tá? Esse segmento de reta, ele tem um tamanho, certo? Que eu vou chamar de H, por enquanto. Então, esse H aqui, que é o tamanho desse segmento de reta, atende à condição 1, digamos que atende o primeiro preceito do que significa ser um número, segundo a escola pitagórica. E a escola pitagórica assumia também que qualquer número que expressa um tamanho de um segmento sempre pode ser escrito como a razão de dois números inteiros, tá? Agora, a gente pode começar a tentar investigar quem é esse número cabalístico H, que vem desse quadrado. Olha, naquela época eles já dispunham do Teorema de Pitágoras. Afinal de contas, o nome é Teorema de Pitágoras por alguma razão, né? A escola pitagórica já dispunha do Teorema de Pitágoras. E se a gente pensar bem, quando a gente monta um quadrado desse daqui, nós estamos vendo, e aí eu monto essa diagonal, isso cria para nós um triângulo retângulo, certo? E o Teorema de Pitágoras, ó, pelo Teorema de Pitágoras, pelo teorema deles mesmos, pelo Teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado, que é esse H, então não chamei isso de H à toa, deve satisfazer o seguinte: a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Então, isso é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, o que deve implicar que H ao quadrado é 2. Então, esse número cabalístico aqui, esse número misterioso, essa anomalia do universo, se ele mede a diagonal de um quadrado de lado 1, esse número tem que ser tal que o quadrado dele é 2. Tá bom? E aí, vulgarmente, como ele é uma medida, ele é o que nós chamamos de raiz de 2, né? Raiz quadrada de 2, porque ele é o número cujo quadrado dá 2, e o número positivo, né? Como isso aqui está expressando medida, a gente não faz muito sentido considerar o menos raiz de 2. Então, olha só, esse número tem que satisfazer isso daqui pelo Teorema de Pitágoras. Tá? Ele é um número, segundo a primeira concepção da escola pitagórica, porque ele é a medida de um segmento de reta, e ele deve satisfazer isso daqui. O problema é que a gente consegue mostrar daqui a pouco, a gente vai mostrar isso agora, é que não tem nenhuma fração de 2 inteiros cujo quadrado dá 2. Tá? Olha só o que acontece. A gente vai chegar numa contradição se a gente supor que esse número aqui é racional. Olha só, vamos lá. Então, estamos de acordo que esse número aqui, ó, se eu estabeleço um quadrado de lado 1 e olho para essa diagonal, esse número H tem que satisfazer isso aqui, ó. H ao quadrado tem que ser 2, pelo Teorema de Pitágoras. Nós acabamos de ver isso, certo? Então, olha só. Pela primeira concepção da escola pitagórica de número, H é um número, certo? Então, H é um número porque ele é a medida de um segmento de reta. Agora, pela segunda concepção, então eu vou escrever assim, ó. Pela segunda concepção de número da escola pitagórica, pela segunda concepção de número da escola pitagórica, H deve ser um número racional. Certo? Deve ser um número racional. Nós vamos ver que, se a gente levar até as últimas consequências dessa última afirmação, a gente vai chegar numa contradição. E aí, se a gente parte de uma coisa e a gente vê que a implicação que é possível inferir uma contradição a partir dessa coisa, dentro da lógica matemática, a gente
conclui que se alguma coisa implica em algo que eu sei que está errado, então necessariamente essa coisa inicial, esse fato, essa afirmação inicial que a partir dela foi possível inferir algo errado, essa afirmação tem que estar errada, tá? Então, segundo a lógica clássica, se a gente parte de uma afirmação e levando ela até as últimas consequências, a partir de inferências lógicas, concluímos algo que é uma contradição, que é falso, então isso aqui deve ser falso também, tá? E aí a nossa conclusão é que H não vai poder ser um número racional, tá bom? Então vamos ver se a gente consegue concluir que a partir dessa afirmação a gente obtém um absurdo, né? É clássico dizer isso, um absurdo, uma contradição ou uma afirmação que é falsa, tá? Uma coisa que não é verdadeira. Vamos ver se a gente consegue concluir isso. Beleza. O que significa um número ser racional? Significa que ele é a fração de dois números inteiros, tá? E talvez a maioria de vocês já tenham visto isso, mas para aqueles que já não viram, toda fração de números inteiros tem o que nós chamamos de forma irredutível, tá? O que é isso? Observe, por exemplo, que a fração 4 sobre 8, ela pode ser simplificada, tá? Por exemplo, ela pode ser escrita assim como 2 sobre 4. Mas ela pode ser simplificada mais uma vez, porque se 2 e 4, eles têm um divisor em comum, que é o 2. Então, se eu divido por 2 em cima e embaixo, eu chego em 1 sobre 2. Quando eu chego nesse formato aqui, observe que não é mais possível simplificar essa fração, tá? Isso daqui a gente chama de forma irredutível da fração 4 sobre 8 do número racional 4 sobre 8, tá bom? Então, qualquer número racional pode ser escrito como uma fração de dois inteiros, e caso esses dois inteiros originais possuam um divisor comum, é possível simplificar um pouco. E aí você olha para essa nova fração. Tem como simplificar mais? Se tiver, ela é redutível. Então, você reduz, você simplifica. Vai chegar uma hora que o numerador e o denominador já não vão ter mais divisores em comum, tá? E essa fração final resultante é o que nós chamamos de fração irredutível, tá bom? E todo número racional possui a sua fração irredutível. Então, olha só, como H, eu estou assumindo, né, a escola pitagórica me diz que o H tem que ser racional. Então, podemos escrever, agora eu vou escrever um argumento formal para isso. Podemos escrever esse H como sendo uma fração do tipo P sobre Q, onde P e Q são números inteiros, o Q diferente de zero, claro, tá? Porque eu estou assumindo que H é racional, né? Então eu não posso dividir por zero. Eu já posso tomar até o Q maior que zero, tá bom? Com Q maior que zero, tá bom? Porque se o Q não for maior que zero, eu jogo o sinal para cima, tá? Se eu tiver um número negativo embaixo, eu posso jogar o sinal para cima, e o denominador eu sempre posso tomar positivo, tá? Em particular, ele é diferente de zero. Onde, isso que é o mais importante, P e Q não possuem divisor comum, além do número 1, obviamente, né? Além do número 1. Que 1 é um divisor de todo mundo. Então, eu estou tomando essas frações. Deixa eu circular isso aqui. Eu estou tomando essas frações de modo que P e Q já são frações desse tipo aqui, tá vendo? 1 sobre 2, o único divisor comum de 1 e 2 é o 1, tá? E o menos 1 também, tá? Mas, fora esses dois, que divide todo mundo dentro dos inteiros, não tem nenhum outro divisor em comum, tá bom? Então, beleza. E aí a gente vai tentar levar essa igualdade até as últimas consequências, tá bom? A gente sabe que... Eu não sei quem é H. Vamos fingir que a gente não sabe. Mas eu sei quem é H ao quadrado. Eu sei que H ao quadrado é 2. Então, como eu sei que H é P sobre Q, se eu elevo ambos os membros ao quadrado, observe o seguinte, ó, H ao quadrado é P sobre Q ao quadrado. E aí lembra, isso aqui é P vezes Q vezes P sobre Q. Se eu falei vezes, desculpa, é P sobre Q vezes P sobre Q, que é P ao quadrado sobre Q ao quadrado. Só que isso daqui é 2. Ó, tá aqui. Então, a conclusão que a gente chega inicialmente é que 2 é igual a P ao quadrado sobre Q ao quadrado. E aí,
Se eu multiplico cruzado agora, isso está me dizendo que p ao quadrado é igual a 2q ao quadrado, certo? P ao quadrado é igual a 2q ao quadrado. E aí agora vai entrar o conceito do que significa um número ser par e o número ser ímpar. Tá? Olha só, vamos guardar essa informação aqui. Observe que eu estou dizendo que 2 é um número que divide o p ao quadrado, porque ele é 2 vezes alguém, certo? E isso é, por definição, dizer que um número é par, tá? Vamos abrir um parênteses aqui, ó. Só relembrar com vocês. A maioria de vocês já deve ter visto, mas para quem não viu, ó, dizemos que um número inteiro n é par se ele é par quando ele é divisível por 2, certo? Então, se ele é divisível por 2, quando eu pego n e divido por 2, o resultado disso dá um número inteiro. Eu vou chamar esse número inteiro de k. Tá? Então, se existe um k inteiro, tal que n é igual a 2k. Ou seja, dizemos que o número inteiro é par quando n dividido por 2 é inteiro. Tá? Quando isso não acontece, você diz que é ímpar. Tá? Um número que não é par é ímpar. E aqui um parênteses, tá, pessoal? 0 é par. Não tem discussão sobre isso. Tá? A gente pode discutir se 0 é natural ou não. Agora, se você vê no Facebook, no Twitter, alguém discutindo se o 0 é par, não tem discussão sobre isso. O 0 é um número par. 0 é 2 vezes 0. Acabou. Por definição, 0 é um número par. 0 dividido por 2 é igual a 0, que é inteiro. Então, ele é um número par, tá? Beleza? Então, um número par é isso daqui. A maioria de vocês já deve ter visto. E, portanto, mas só para relembrar para quem possivelmente não tenha visto. E aí, isso aqui está me dizendo que p ao quadrado tem que ser par, certo? Então, a conclusão inicial, vamos guardar aquela igualdade que a gente vai voltar nela depois. Assim, p ao quadrado é um número par. Certo? P ao quadrado é um número par. Beleza. Agora, observe que a gente não sabe nada sobre p. Eu sei que ele ao quadrado é um número par, mas eu não sei quem é p. Ó, a única coisa que eu sei é que p e q são números tais que p dividido por q dá esse h aqui, essa hipotenusa, que é a raiz de 2. Mais nada. Observe que o p aqui originalmente eu não sei nada sobre ele. Eu não sei se o p é par ou é ímpar, tá? Mas só tem duas chances, ó. Ou o número p é par, ou o número p é ímpar, certo? Eu afirmo para vocês que o p tem que ser um número par, tá? Por quê? Olha só o que acontece, ó. Eu vou afirmar para vocês, vou soltar aqui, ó. Afirmamos que p é um número par. Vou falar para vocês o seguinte, ó. Se eu souber que p ao quadrado é par, não tem para onde correr. O número original p é um número par também. Quer ver? Vamos provar isso. A gente pode provar isso direto, mostrando que p se eu dividir p por 2 dá um número inteiro. Ou eu posso fazer uma demonstração por absurdo. O que é uma demonstração por absurdo? Que é o que a gente está fazendo aqui no fundo, na questão como um todo. A gente pode supor que p é ímpar e ver se isso acarreta uma contradição, e ver se isso infere numa contradição, tá bom? Se eu assumir que p é ímpar, se assumindo que p é ímpar implicar numa contradição, em algo que é falso, então é porque aquilo que eu assumi está errado. E aí eu vou concluir o contrário do que eu assumi, tá? Então eu quero mostrar para vocês que p é um número par. Então eu vou assumir que ele não é, tá? Então eu vou falar assim, ó, suponha por absurdo que ele não seja. Suponha por absurdo que p não seja par. Não seja par, tá? Ora, se ele não é par, então ele é ímpar, não tem para onde correr, tá? Logo, p é um número ímpar. E aí, assim como os números pares são da forma 2 vezes 1 inteiro, todo número ímpar é da forma 2 vezes 1 inteiro mais 1, que é a partezinha ali que me atrapalha a ter
uma fração que seja um número inteiro, né? Uma fração que o resultado dele dividido por 2 é inteiro. Observe que qualquer número que você pega inteiro e divide por 2, ou ele dá um número inteiro certinho, ou ele dá um número inteiro, vírgula 5. E esse vírgula 5 é o mais meio que aparece. Tá? Então, assim, quando eu divido P por 2, isso resulta num número inteiro somado com 2. Certo? Somado com 2. Desculpa, somado com meio, tá? Para algum inteiro, para algum K número inteiro. Tá bom? Observe que toda vez que eu pego um número ímpar, por exemplo, 3 dividido por 2 é o quê? É 1,5, que é 1 mais meio. 9 dividido por 2 é 4,5, que é 4 mais meio. 27 sobre 2 é 13,5, porque é 13 mais meio, certo? Então, toda vez que eu pego um número ímpar e divido por 2, dá um número inteiro somado com 0,5, que é meio, tá bom? E eu não vou fazer para números maiores porque eu sou horrível de conta e eu já estou aqui abismado de eu ter, talvez, acertado essas contas que eu falei aqui com vocês agora. Se eu errei alguma delas, me desculpa, eu errar a conta vai ser a coisa mais comum que vocês vão ver acontecendo aqui nessas aulas. Eu sou muito ruim de fazer conta. Então, beleza, a gente tem isso daqui, ó, certo? E aí a gente consegue manipular essa equação bonitinho aí e a gente consegue concluir isso daqui, ó. Assim, vamos simplificar essa coisa aqui. Vamos tentar isolar o P. Como é que a gente isola o P aqui? Passa o 2 multiplicando para o outro lado. Então, passando o 2 multiplicando para o outro lado, a gente vai ter que isso aqui é 2 vezes mais K mais meio. E aí o produto de números racionais ele é distributivo também, com a soma. Então, isso aqui é 2K mais 2 vezes 1 sobre 2. Esse 2 aqui foi embora com o cara aqui embaixo. Então, fica só 1, certo? Então, o P é igual a 2K mais 1, onde o K é inteiro, tá bom? Agora, se o P é isso, quem é P ao quadrado? Vamos lá. Isso aqui vai ser 2K mais 1 ao quadrado. Lembre que eu quero chegar numa contradição, em algo que vai me afirmar que eu estou enganado. E aí, o que vai acontecer? Quem é 2K mais 1 ao quadrado? Lembra do produto notável? X mais y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado? Se você lembra disso, ótimo. Se você não lembra, vai na tora aqui mesmo. Usa a definição. 2K mais 1 ao quadrado é 2K mais 1 vezes 2K mais 1. E aí você distribui várias vezes aqui, ó. 2K vezes 2K é 4K ao quadrado. Depois, você tem um 2K vezes 1 mais 1 vezes 2K, que é 2K mais 2K, que é 4K. E, por último, você vai ter 1 vezes 1. Certo? Então, P ao quadrado é isso daqui, ó. 4K ao quadrado mais 4K mais 1. Beleza? Então, olha só o que está acontecendo. Eu sei, por causa disso daqui, ó, nós já concluímos que esse P ao quadrado tem que ser um número par, certo? P ao quadrado tem que ser um número par. Então, se eu pegar essa coisa aqui e dividir por 2, tem que ser um número inteiro, tá? Então, olha só. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Lembra que eu quero chegar numa contradição. E a gente já está chegando nela, na primeira contradição aqui, ó. Como P ao quadrado é par, então, P ao quadrado sobre 2 pertence aos inteiros. Isso é um número inteiro, tá? Porém, quem é P ao quadrado sobre 2 agora? P ao quadrado sobre 2 é igual a 4K ao quadrado. Vou usar essa igualdade aqui em cima. Mais 4K mais 1 sobre 2. E olha só o que isso dá. Isso aqui dá, ó, vamos dividir aqui, ó. 4 dividido por 2, 2K ao quadrado. 4K dividido por 2, 2K. Mais meio. Mas aqui está começando a ter um problema, porque olha só. Isso daqui tem que ser um número inteiro. Mas olha só. Isso daqui é a soma desse número inteiro, com certeza, mais meio? Como assim? Isso aqui está me dizendo que o P ao quadrado sobre 2 não é um número inteiro, tá? Porque ele está sendo a soma de um cara que pertence aos inteiros mais meio. Então, isso aqui está sendo alguma coisa, vírgula 5, tá? Ou, se você quiser ver isso de outra forma, isso está me dizendo, ó, o meio, eu vou isolar o 1 sobre 2, ó. 1 sobre 2, que é o famoso famigerado 0,5, é esse número, P ao quadrado sobre 2, menos essa coisa horrorosa aqui, ó. Ó, isso daqui pertence aos inteiros, tá aqui. E isso daqui com certeza pertence aos inteiros.
Deixa eu te falar uma coisa. Dane-se quem é esse número k. Dane-se quem é o número k. Se eu pego o k, multiplico por ele, k ao quadrado, continua inteiro. Multiplico por 2, continua inteiro. Aí eu pego esse k, multiplico por 2, continua inteiro. Somo com aquela coisa anterior, continua inteiro. Tudo isso continua inteiro, independente de quem é esse número k. Tá? Então, isso é um número inteiro, isso é um número inteiro. E se eu tenho dois números inteiros e faço a subtração entre eles, isso é o quê? Continua sendo um número inteiro. A subtração de dois inteiros sempre é um número inteiro. Então, essa coisa ridícula aqui, enorme, esse demônio, pertence aos inteiros. Mas olha a merda que eu concluí. Eu concluí que 1 sobre 2 pertence aos inteiros. Isso é uma contradição enorme. Tá errado. Tá errado, mas olha só. Então, assim, refutamos a matemática? Não. Refutamos nada. Agora você tem que voltar e refletir o que aconteceu. Onde que deu merda? Bom, tudo que a gente fez aqui tá certinho. Tudo. As continhas e tal. Mas tem um passo que a gente supôs aquilo. Eu fiz uma suposição que isso aqui era verdade. Só que quando eu admiti que isso era verdade, eu cheguei em algo que é falso. Então essa coisa aqui tem que ser falsa também. Então eu não supus que o P não é par. Então a afirmação P não é par é falsa. Então, pela lógica clássica, o contrário dela, a negação dela, é que é verdadeira. Então, se P não é par é falso, é verdadeiro que P é par. Certo? Então é assim que a gente conclui, por contradição inicialmente, que P tem que ser um número par. Não tem para onde correr. Tá bom? Então P tem que ser um número par. Então o que nós acabamos de provar aqui foi até um teoreminha, tá? Esse resultado que a gente provou aqui tá embutido no nosso problema maior ainda, né? Lembra que a gente está querendo encontrar uma contradição maior, fora desse contexto aqui, fora dessa afirmação. Isso daqui ainda não contradiz o raiz de 2 ser racional, mas isso aqui contradiz o P ser ímpar, tá? Então, o que nós provamos aqui, na verdade, é que se eu tiver um número inteiro tal que o quadrado é par, então esse número original é par. Foi isso que nós mostramos aqui, tá? Meio que a gente deu uma pausa no nosso objetivo principal e abrimos um enorme parênteses e mostramos que se eu tiver um número inteiro tal que o quadrado dele é par, então esse número original ele é um número par também. Beleza? Então o que nós fizemos agora foi isso. Agora a gente pode voltar a abordar o problema original. Porque o problema original ainda é encontrar alguma contradição que envolva essa igualdade. Tá? Isso daqui não contradiz isso. Porque essa contradição não veio só daqui. Na verdade, essa contradição não veio daqui. Ela veio de assumir que o P é par. Então isso aqui continua intacto ainda. Tá? A gente conseguiu dar um soco na cara do P ímpar, mas a gente não conseguiu dar um soco na cara dessa equação aqui ainda. Tá? Agora a gente tem que conseguir acertar ela de algum jeito. Beleza? Então vamos lá. Vamos tentar acertar ela então. Mas agora nós já sabemos que P é par. Aí eu vou voltar nessa equação aqui, ó. Porque eu sabendo que P é par, olha só. Logo, se o P é par, é muita letra, né, gente? Matemática é mais letra do que número, tá? Ainda mais nesse caso aqui que eu tô querendo provar para vocês que alguma coisa não acontece. Assim, qual é a definição que nós vemos de um número ser par? Ele é duas vezes alguma coisa. Eu não vou usar a letra K porque eu já usei antes. Então, sei lá, escolhe uma letra que você quiser, ou um símbolo, casinha, florzinha, não sei. Escolhe o que você quiser. Como ele é par, deve existir um número inteiro que eu vou chamar de C, tá? De série C, existe um C inteiro, tal que P é 2 vezes C, ou seja, tal que P dividido por 2 é C. E aí eu vou voltar nessa equação original. Tá? Eu sei que P ao quadrado é 2Q ao quadrado, e eu sei que P é 2C. Olha só o que vai acontecer. Já sabemos que P ao quadrado é igual a 2Q ao quadrado. Agora, isso deve implicar, então, que 2C ao quadrado, só substituir, ó, P igual a 2C nessa equação, tem que ser igual a 2Q ao quadrado. Que, por sua vez, está me dizendo o seguinte, 4C ao quadrado tem que ser 2Q ao quadrado,
Tem um 4 aqui, tem um 2 aqui. Se eu passar o 2 dividindo para cá, isolando o Q, a gente vai ter o quê? Isolando o Q, a gente vai ter o quê? Opa! Q ao quadrado igual a 2C ao quadrado. Então, a gente tem essa igualdade. Agora, de novo, o que essa igualdade está me dizendo sobre o número Q ao quadrado? Essa igualdade está me dizendo que o número Q ao quadrado é 2 vezes o C ao quadrado. Dane-se quem é C. Essa igualdade está me dizendo que Q ao quadrado é um número par, porque ele é 2 vezes um número inteiro. Então, isso aqui está me dizendo que Q ao quadrado é par. Agora, eu posso dizer alguma coisa sobre esse número Q originalmente? Bom, a gente pode aplicar o mesmo argumento que a gente aplicou antes, tá? Como eu disse para vocês, não importa a notação que eu estou usando dentro daquela afirmação interna aqui. O que nós provamos anteriormente foi se o quadrado de um número é par inteiro, então esse número inteiro original também tem que ser par. Então eu posso aplicar esse mesmo princípio nisso daqui também, tá? Pelo que nós provamos anteriormente, eu posso concluir que o número original Q também é par. Então, olha só, eu tenho que Q é par e eu tenho que P é par. Mas isso dá um problema, dá um probleminha, porque olha só, o que é afirmar que P é par? É afirmar que 2 é um divisor de P. O que é afirmar que Q é par? É afirmar que 2 é um divisor de Q. Agora, a gente está concluindo com isso que o 2 é um divisor comum. Que 2 é um divisor comum de P e Q. Agora deu merda. Porque olha só como é que a gente pegou esse P e Q. Sempre é possível para um número racional escrever ele como fração de dois números inteiros, onde esses dois inteiros não possuem divisor comum além do número 1 e do menos 1. Põe aqui mais ou menos 1. E aí, ao supor que H é racional, a gente sabe disso, isso aqui é verdade, mas por algum capricho da lógica, a gente acabou encontrando um divisor comum de P e Q que não era o 1 ou o menos 1. E isso é um problema. E aonde que está o problema nisso? O problema nisso, como está tudo certinho que a gente fez, o problema está nessa hipótese aqui, ó. O problema está em assumir que raiz de 2 é um número racional. Isso aqui é falso, então. Porque ao assumir que o número cujo quadrado dá 2, se eu assumo que esse número é racional, a gente conclui uma coisa que é uma contradição. Isso aqui é uma contradição. Porque, por um lado, P e Q não possuem divisor comum, além do 1. Mas é verdade também que P e Q admite um divisor comum além do 1. Então, assim, eu tenho a afirmação de uma coisa verdadeira e a negação dela também é verdadeira? Como assim? Então tem algum problema. E como está tudo certinho que nós fizemos anteriormente, o único ponto onde nós tínhamos alguma dúvida era essa. Foi a hipótese que eu fiz. Então, a hipótese da escola pitagórica de que todo número que pode ser descrito como um tamanho de um segmento de reta necessariamente tem que ser uma fração de dois inteiros, essa premissa deles está errada, tá? Isso, digamos que essa teoria que eles estabeleceram com esses dois axiomas é uma teoria inconsistente, tá bom? Então, quando Hipatos propôs esse problema e chegou nessa contradição, então ele concluiu logo, raiz de 2 não pertence ao conjunto dos números racionais. E isso, sim, foi um choque para a escola pitagórica, porque esse número raiz de 2 pode ser visto facilmente como o tamanho de um segmento de reta. É a diagonal do quadrado de lado 1. Mas ele não pode ser escrito como uma fração de dois números racionais. Então, lembra daquela reta que a gente desenhou? Se a gente pegar o desenho daquela reta, aqui, ó, tem um ponto dessa reta, pelo menos, o raiz de 2, que ele é aproximadamente 1,41, 42, por aí vai. Tá por aqui, ó, o raiz de 2 está por aqui.
Você pode ficar preenchendo aqui a vida inteira com os números racionais. Esse tamanho aqui, ó, deixa eu refazer o desenho aqui. Se a gente pegar a reta real, a reta, eu já estou dando spoiler, né? Se a gente pegar aquela reta 0 com 1 aqui e o raiz de 2 aqui, mais ou menos, ele é um tamanho, certo? 1,41, 42, por aí vai, se você jogar na calculadora. E você ficar preenchendo isso aqui com os números racionais, você pode ficar preenchendo isso aqui a vida inteira, vai chegar muito próximo do raiz de 2, tão próximo quanto você queira, já dando um spoiler aí da filosofia do que significa um limite. Você consegue chegar tão próximo quanto você queira aqui por números racionais, mas você nunca vai desenhar esse cara aqui usando frações. Tá? Então, os números racionais não são suficientes para preencher essa reta toda. Na verdade, tem muitos números irracionais, que agora entram, então, que nós vamos falar dos números reais. Os números reais são aqueles números que são formados pelos números racionais e pelos demais números, que eu não vou entrar em detalhes aqui, pelos demais números que a gente precisa para completar essa reta e encarar essa reta inteira como uma reta de números, tá? Formalmente, não tão formalmente, mas a ideia é que os números reais são os números racionais e aqueles números que estão tão próximos de um número racional quanto eu queira, tá? São números que os números irracionais são números que eu consigo obter por aproximações de números racionais, tá? E aí para falar formalmente do que significa enxergar um número irracional como uma aproximação de números racionais, a gente precisa do conceito de limite, tá? Por exemplo, a gente consegue mostrar que qualquer número irracional é o limite de uma sequência de números racionais, tá bom? É só um spoiler, tá? Isso a gente não vai ver em cálculo 1. Isso aí você vê num curso de análise real, que é, em geral, é meio que exclusivo do curso de matemática, tá? Que é um cálculo 1 feito de maneira bem mais teórica, sistemática, construindo as coisas com mais formalidade, digamos assim, tá bom? Então, a partir desse exemplo do raiz de 2, a gente chega nos números reais, tá bom? Então, os números reais, a gente não tem uma definição aqui formal para ele, para esse conjunto, porque para eu definir formalmente aqui para vocês, a gente foge completamente ao escopo da nossa disciplina, mas para os nossos propósitos, tudo que você precisa saber é que o conjunto dos números reais que a gente denota em geral assim, ó, números reais, R, é formado pelos números racionais, e acrescentado dos números chamados irracionais de modo que o entendimento geométrico dos números como uma reta completamente preenchida fica consistente, ou seja, é com aspas correto, tá? Então, os números reais, lembra que os racionais eu posso pintar, não vou nem dizer a maioria, porque é falso dizer que é a maioria, tá? Mas eu posso preencher muito essa reta com os racionais, mas só com os racionais eu nunca vou ser capaz de preencher essa reta toda. Os números reais, ou seja, os números irracionais, vêm para completar esse preenchimento, tá? E esse completar desse preenchimento tem a ver com limites de sequências de racionais. Por exemplo, o raiz de 2, que está aqui, ó, ele nunca vai ser preenchido por racionais, mas tem um monte de racionais aqui perto deles. Tem um monte de racionais, tão perto quanto eu queira, tá? Tão perto quanto eu queira. Por isso que você faz aproximações. Por isso que quando você digita raiz de 2 na calculadora, você não vê o número inteiro, você não vê todas as casas decimais do raiz de 2. Porque as casas decimais de um número irracional é completamente caótico, tá?
Não vai aparecer uma dízima periódica. Tá? Você vai ter uma loucura total, é zona, tá? É caos total as casas decimais de um número irracional. O que a calculadora faz para você é uma aproximação das primeiras casas decimais, aí dependendo da sua calculadora, você tem muitas ou poucas, enfim, vai depender da potência da sua máquina de calcular. Ele te dá uma aproximação racional, na verdade. Quando a gente diz, por exemplo, que raiz de 2 é 1,41, 42 por aí vai, esse 1,41, 42 truncado até aí é racional. Tá? Isso é uma aproximação do raiz de 2. Tá? O π, por exemplo, o π é outro exemplo de número irracional. Tá? E aí é muito comum você considerar o π aproximadamente 3,14. Tá? 3,14 é racional, π é irracional. E aí você pode pegar aproximações de π por números racionais, tão próximos quanto você queira. Se você quiser uma aproximação melhor, tem 3,1415. Você quer melhor? Bota o 92, 65, 35 e daí pra frente eu não sei mais. Tá? Então, os números reais vêm para completar formalmente no contexto de números. É muito comum chamar os números reais como completamento dos números racionais. Completamento nesse sentido aqui. Os pontos em que os racionais falham em preencher, você preenche o resto com os reais e pronto. Agora você tem a reta toda e é interessante e é razoável e agora é consistente em enxergar o conjunto dos reais com essa interpretação geométrica dada pela reta. Tá bom? Então eu quis trazer esse entendimento do que são os números reais, pessoal, porque por muitas vezes isso é muito menosprezado. E obviamente não foi o meu objetivo aqui trazer uma construção formal dos números reais, tá? Na verdade, tecnicamente falando, a construção dos números reais é a mais, entre aspas, complicada. Tá? Você constrói os inteiros a partir dos naturais de uma maneira razoavelmente simples, você constrói os racionais a partir dos inteiros de modo razoavelmente simples, e a gente constrói o conjunto dos números reais a partir dos racionais. Só que essa maneira de construir formalmente já não é tão simples. Tá? Ela exige que a gente use ferramentas um pouco mais sofisticadas, que tem a ver com topologia, aproximação, usa a noção de limites, tá bom? E aí a gente precisa de alguns conceitos um pouco mais delicados e sofisticados que eu não diria que não vale a pena, mas trazê-los à tona nesse contexto para o nosso curso seria, digamos, um trabalho um pouco desnecessário, porque seria muita coisa para o que os nossos objetivos precisam, tá? A gente não precisa de uma compreensão 100% técnica, matematicamente falando, do que são os números reais em sua formalidade total para trabalhar com o cálculo 1. Tá? Para os nossos objetivos, basta esse entendimento aqui intuitivo dos números reais já é o suficiente. Claro que se você está assistindo isso aqui agora e você tem curiosidade de saber como construir bonitinho mesmo, formalmente, o conjunto dos números reais, aí você é convidado a participar de um curso de análise na reta, onde nesse curso você tem a oportunidade, na maioria das vezes, de saber exatamente como fazer essa construção formalmente, tá? Mas você precisa de alguns pré-requisitos, né? Você vai ter que entender um pouquinho de teoria de conjuntos formalmente, você vai ter que entender sobre noções de funções, enfim. Demanda uma série de trabalho que, se alguém tiver interessado em entrar num curso de matemática no futuro, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Mas que para os nossos objetivos aqui, não temos tanta necessidade desse entendimento completamente formal. Esse entendimento intuitivo para os nossos objetivos, ele já é suficiente, tá bom? Então eu espero que vocês tenham aproveitado a aula. Provavelmente na próxima aula a gente vai falar do conceito de função, tá? Mas eu achei importante trazer essa aula específica e em homenagem ao conjunto dos números reais, porque afinal de contas é em cima dos números reais que a gente vai trabalhar o nosso curso inteiro. E mesmo que vocês não tenham uma compreensão técnica 100% formal do que é o conjunto dos números reais, mas eu acho que vale a pena a gente compreender, nem que seja historicamente, o porquê que é necessário trabalhar, por exemplo, com números reais e não só os racionais. Por que diabos a gente precisa dos reais? Os racionais não estava bom? Não estava suficiente?
A gente viu que hoje, a gente viu hoje aqui nessa aula que por exemplo, para a representação dos números como uma reta, por exemplo, os racionais não é suficiente, tá? E aí, se você quer desenhar o gráfico de uma função como algo que não tem buracos, você precisa de uma concepção que não tenha buracos. Você precisa de algo como o conjunto dos números reais, que não tem buracos. Os racionais são cheios de buracos na reta. R não. Os números reais, eles não têm buracos, tá? Você preenche esses buracos com os números irracionais, tá bom, gente? Então, que todos tenham um bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima aula. Tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.